ABC, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Um sábado abençoado para todos nós. E agora vamos meditar na palavra de Deus. Muito bom ter a direção de fazer a meditação nesse texto no sábado, um dia sem trabalho mais árduo para a maioria das pessoas. E nós vamos meditar em Mateus capítulo 20, os trabalhadores na vinha. O Senhor Jesus não perdia tempo, ele ensinava o tempo todo e fazia muito bem. E claro que os seus ouvintes tinham o benefício de aprender a respeito do céu, o reino dos céus. E aqui nós vamos ver Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16, um texto longo para o tempo curtinho, mas dá para sair. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? E disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidavam que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Não é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor Jesus, meus amados, ele ensinava com a perfeição que lhe era peculiar. E ele dá aqui uma lição grandiosa, riquíssima para nós, para a gente entender tanto a história do mundo, quanto a história de Israel, quanto a história da igreja. Na história do mundo, a maneira de Deus tratar com o ser humano, muitas pessoas tiveram vidas longas e penosas. E, claro, mesmo sendo galardoados com muitos bens, com muita sorte, com muito cuidado de Deus, nós podemos citar aqui
Basta um exemplo, o Abraão. O Abraão viveu 175 anos. Ele, com 75 foi chamado, ele teve 100 anos. 100 anos de vida direcionada por Deus. Nestes 100 anos, ele passou por muitas aflições, muitas dificuldades e teve que mostrar a face. Ele teve que fazer até uma guerra. 175 anos. E ele não ficou aquém, em termos de benefício, em termos vários, de um Adão, que viveu 930, de um Matusalém, que viveu 969, de muitos outros. Depois do Abraão, nós temos o Moisés, que viveu 120 anos. O Moisés viveu 120 anos. Acontece que nos 120 anos de Moisés, ele teve todos os privilégios e lutas, grandes e graves desafios na vida, e ele recebeu, digamos, a mesma bênção do próprio patriarca Abraão, que viveu 175. Neste texto de Mateus, nós podemos situar a história do mundo com as diferentes oportunidades que os homens tiveram vivendo entre 969 anos a 110, caso de José do Egito, e mesmo tendo tanta diferença em relação ao tempo, não houve tanta diferença em relação à bênção de Deus, à graça de Deus e o exercício aquilo que eles fizeram para Deus, honrando a Deus e beneficiando o próximo, a sociedade como um todo, a sua nação. Então, no que diz respeito à história do mundo, não fez muita diferença quem viveu 300, 400, 500 anos com o que viveu só 110 anos. O caso do Josué, o caso de José do Egito e tal. Bom, quando a gente pensa na história de Israel, nós temos a mesma, pode-se aplicar o mesmo princípio para os reis que reinaram 10, 12, 15, 20 anos e os que reinaram 40 anos. Então, aqueles homens, eles foram abençoados, eles se tornaram uma bênção, eles foram realmente uma grandeza, Deus operou através deles. Eles tiveram galardão iguais. Aqueles homens da história de Israel, os que viveram muito, os que passaram por os profetas que sofreram horrores, como choravam e reclamavam com Deus, dizendo que não era aquilo que eles queriam, porque era muito difícil ser profeta numa época da Jezabel, por exemplo. Então, meus amados, todos aqueles tiveram um desafio, uma experiência e uma recompensa. Nesta parábola do Senhor Jesus se encaixa perfeitamente a igreja. Aí nós encontramos na igreja o Senhor Jesus, os seus apóstolos, os discípulos dos apóstolos, portanto, a segunda geração da igreja, e desafios nunca faltou até agora. Todos, sem exceção, receberemos uma recompensa. Na linguagem do Senhor Jesus, ensinando aqui, o pai de família diz: vá trabalhar na minha vinha e você receberá o que for justo. Ele ajustou com os primeiros. Os primeiros estava contratado por um denário, por um jornal, uma diária. Os outros não. Iriam trabalhar
iriam participar, iriam sim atender a, digamos, a ordem do senhor da vinha, ide para a minha vinha trabalhar e será dado a vocês o que for justo. Na prestação de conta, que Jesus deixa absolutamente lindo aquilo ali, vai prestar conta, o mordomo do pai de família vai prestar conta e, por ordem dele, chama primeiro os que chegaram por último. E eles recebendo um denário. Não tinha sido ajustado um denário. Tinha sido dito para eles que fossem, que receberiam o que era justo, o que fosse justo. Só foram ajustados, só foi contratado, sabendo que eram denários primeiros. A gente, aplicando, meus amados irmãos, espiritualmente esta lição para nós temos hoje uma geração que praticamente não fez nada e está recebendo o benefício. E eu louvaria a Deus e oro pela Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor não é só pela nossa denominação, por esta, por aquela. É pela Igreja do Senhor, para que esta geração não se iluda. Esta geração está tendo muitos benefícios, mas os primeiros tiveram realmente muito mais trabalho. Que Deus possa nos abençoar, que a gente tenha respeito, tenha zelo pelo trabalho dos nossos obreiros. Eu tenho uma certa facilidade de absorver, me interessei muito. Eu fiz seminário, eu fiz Sibima e eu tinha muito interesse em conhecer. Eu formei uma bibliotecazinha e sempre com muito desejo de conhecer a obra de Deus, os ministros de Deus. Quando iniciei meu trabalho nas emissoras, eu tinha a coragem de mandar as pessoas procurar a igreja mais perto de casa, e eu sempre mencionei, pela uma questão de costume, uma questão de confiança, uma questão de convivência e exemplo do meu pastor, meu primeiro pastor em Fortaleza, pastor Emiliano Ferreira da Costa, que se relacionava de uma forma extraordinária com os pastores batistas, com os pastores presbiterianos, com os pastores metodistas, notadamente o pastor Eli Teodoro Batista, o nome do homem. Eli Teodoro Batista, que era um homem extraordinariamente respeitado em Fortaleza, o pastor Madeira, pastor da Igreja Batista de Monte Castelo, não lembro o primeiro nome dele, homens do mais alto nível, todos convivendo harmoniosamente e em comunhão com os nossos líderes, com o nosso pastor presidente, conosco. E eu tinha este exemplo e eu dizia, deve ter uma igreja pertinho da sua casa, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, a Assembleia de Deus deve ter com certeza, e você, hoje, eu não faria, hoje eu não mando, porque às vezes o nome é batista, mas dentro não é. A nossa Assembleia de Deus, em parte, foi demolida por dentro e por fora, e muitas outras não tem mais nada. Então, a gente sabe que o salário é justo, você vai receber da parte de Deus o que for justo. Faça a obra com amor, faça com graça, se disponha, faça a tua parte. O nosso Deus é justo, é o galardoador dos fiéis, você vai receber o que for justo. Eu não tenho a menor dúvida quanto à justeza do meu Senhor. Nós vamos orar, pedir a graça do nosso Deus, e já que eu falei hoje sobre esses ministros do Senhor, dessas várias denominações, a minha intercessão é por eles.
os ministros batistas, os ministros presbiterianos, ministros presbiterianos. Não sei se você já viu algum pentecostal fazer isso, mas eu não aprendi idioma algum. Os ministros presbiterianos, ministros de Deus, de igrejas que a gente não sabe nem o nome, mas são ministros de Deus, homens fiéis que servem a Deus com graça. Então, a nossa intercessão. Bendito Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós te louvamos. Bendizemos, Pai, pela vida, pela salvação e pelo emprego, Senhor, do nosso viver na tua seara. Amado Pai, nos ajuda, nos dá graça, nos dá prazer na tua lei, nos ensina, Senhor, a gastar, usar o nosso tempo na tua santa seara. Amado Pai, abençoa o teu povo em toda a terra. Agora, Senhor, te apresentamos os ministros do Evangelho, os ministros da nossa igreja. Meu Senhor, guarda os pastores das Assembleias de Deus. Tem misericórdia, ajuda os pastores batistas, os teus ministros presbiterianos, metodistas, de outras denominações evangélicas, meu Senhor, que te amam, meu Senhor, e que proclamam o Evangelho com pureza e santidade. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.